A paz do Senhor, quem já chegou, paz do Senhor, sejam muito bem-vindos. Se vocês estão me ouvindo bem, dá um sinal, eu já vou começar já. Se você já chegou, dá um grito, dá um sinal para mim saber que você está me ouvindo bem. Glória a Deus. Eu estou muito alegre, apesar da minha tristeza diária em não ter prazer de vida, mas eu estou muito alegre com Deus. Deus seja louvado pela tua vida. Deus seja louvado pela tua alma, por você estar aqui. Hoje tem coisas muito profundas para falar com vocês. Então é muito bom. Não vou poder esperar muito, eu quero avançar já. Deus, muito obrigado pela tua presença em minha vida, na vida desses irmãos que estão me ouvindo agora. Eu vou começar a trazer as coisas que tu me entregou. São coisas muito profundas e algumas polêmicas. Ajude com que essas coisas encontrem pessoas certas e almas sedentes. Obrigado porque o Senhor é muito bom e obrigado pelo teu amor. Obrigado pelas tuas maravilhas na minha vida. Obrigado por estar aqui comigo, dia e noite. Nunca me deixaste. Tu és maravilhoso, Deus. As tuas maravilhas, o teu amor é incomparável.
Então, hoje eu vou fazer sequência e tem mais coisas a poder acrescentar sobre as experiências que o Senhor está mandando me falar com vocês. Eu estou vendo que está chegando muitos e-mails, muitas mensagens. Eu não tenho permissão de fazer trabalhos ainda, mas creio que na próxima semana já começarei a fazer alguns trabalhos com vocês, trabalhos porque eu ainda estou na fase de treinamento, purificação, porque eu também quase me colapsei e graças a Deus estou em fase de restauração também, mas daqui a alguns tempos eu poderei então falar com vocês mais coisas e tratar alguns assuntos mais de caráter de libertação e questões proféticas. Hoje eu falarei com vocês sobre os grandes mistérios do número 7, que faltou. Falarei com vocês sobre o anticristo. Falarei com vocês sobre o jardim celestial que eu conheci. Falarei com vocês sobre tudo isso. Falarei com vocês também sobre a intimidade e a civilização no céu. Então, a minha experiência começa assim. Eu vou começar com a experiência de hoje e vou indo para trás das coisas que já aconteceram e vamos indo paulatinamente. Hoje, eu decidi que ia descansar um pouco de tarde. Gente, hoje eu chorei muito. A experiência não foi das melhores, boa, porém não foi das melhores, foi muito pesada, foi muito agitada. Se vocês estão me ouvindo, dá um sinal. Alguém está a dizer que travou, por favor, me dá sinal para me continuar. Vocês estão me ouvindo bem? Que bom, que bom. Então, hoje eu vou falar com vocês essas coisas. O anticristo, o fim dos tempos, que ele me revelou os segredos do anticristo, os segredos do fim dos tempos. Falarei com vocês sobre o jardim celestial e essas coisas todas. E outras coisas que Deus me ajude a me posicionar. Esses dias aqui não estou tendo visitas nem tão pouco inferno, é mesmo só céu e reuniões celestiais nos tribunais. Então, eu me deitei para descansar. Assim que eu me deitei, eu fui teletransportado em espírito. Como sempre, o meu espírito saiu do corpo e eu fiquei agitado para saber o que estava a se passar. E comecei a orar a Deus para ver que Deus me protege, sangue de Jesus, alma de Jesus. Quando eu sou arrebatado, eu geralmente vou orando, vou falando em língua e vou clamando o sangue de Jesus para ter a proteção divina nessa experiência. Então, eu cheguei até as nuvens, e o que eu vi ali nas nuvens, passei as nuvens, e o que eu vi nas nuvens foi extremamente pesado, muito pesado. Meus irmãos, eu vi bilhões e bilhões de anjos. Eram anjos de todo tipo, alguns de cavalo, outros sem cavalo, alguns de anjos animais, em formatos de animal, outros
Gente, era anjos em todo o céu racheado. Eu comecei a gritar, não estou pronto, não estamos prontos. E havia um cavaleiro no meio dos anjos, de cavalo branco, cauda dourada, e roupa branca e detalhes dourados, como aqui, dourado. Uma cinta, né? Uma faixa dourada, e estava de cabelo dourado. Então, esses anjos, de uma grande intensidade, foram descendo embaixo das nuvens, já estavam perto. Eu gritava, não faça isso, não faça isso, não, vocês não podem vir aqui, não podem vir. Eu falava, a igreja não está pronta, a igreja não está pronta. Gente, eu comecei a chorar. Comecei a chorar nas nuvens, porque estava descendo milhares de anjos na terra, gente, milhares. E eu fiquei preocupado que, será Jesus está vindo agora? Porque eu estava vendo assim, né? Meu espírito sai do corpo e eu estou vendo isso ao vivo. Ao vivo. E eu dizia, não fazem isso, Jesus está voltando, não fazem isso, não, vocês não podem vir agora não. Eu dizia, agora não, ficam ali. Eu dizia para os anjos não descerem. Eram mais de 1 a 3 bilhões de anjos. Gente, o céu inteiro estava cheio de anjos, cheio, e desciam com velocidade. Eu comecei a gritar, não! No meio das nuvens eu gritava, não fazem isso, não descem, a terra não está preparada, nos dão mais tempo. Eu dizia, nos dão mais tempo, o mundo vai, não pode, a terra não está preparada, nos dão mais tempo. Eu dizia. Foi pesado. E eu, na minha cabeça, me lembrei, eu acho que eu tenho celular na mão, vou fazer uma live. Olha o que eu pensei. Eu vou fazer uma live agora. E eu peguei no meu bolso, havia celular, e comecei a procurar onde fazer uma live. Peguei celular assim. Comecei a ligar live. Eu queria fazer uma live nas nuvens para avisar vocês que já não tinha tempo, que a coisa estava a acontecer, que tudo... Nós não temos tempo. Nós não temos tempo. Nós não temos tempo, gente. Nós não temos tempo. Os cavaleiros desciam, eles estavam vindo com velocidade, os anjos todos, muitos anjos, gente, bilhões de anjos no céu, todos eles descendo, e eu fazia, não, por favor, não faça isso, não, a terra não está preparada, a igreja não está preparada, não podem fazer isso, vocês não podem descer, por favor, não descem. A igreja não está preparada. Então eu fui parar até o tribunal. Eu já falei que as minhas maiores reuniões com Deus estão no tribunal. E eu dizia, Deus, Senhor, por favor, faça isso parar agora. Faça isso parar. Porque eu tentava fazer live no céu, gente, eu ligava
tentava ligar o celular para fazer live, para avisar vocês, para se preparar para todo mundo se ajoelhar, se santificar, se consagrar, porque não tinha tempo. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Alabaçaí, brosaca, yamandara, basaca, yabrabachata, labrosa. E eu dizia, a sétima trombeta não foi tocada. O sétimo anjo ainda não tocou a última trombeta. Nós ainda temos uma última trombeta para ser tocada na terra. Ainda temos uma última trombeta para ser tocada na terra. Por favor, não façam isso. Não descem, não descem. Oh, aleluia. Gente, eu ligava a live e dizia, fazia assim: alô, gente, Pai Senhor, essa live é urgente. Mas a live não chegou para vocês. Chegou uma live aí para vocês? Chegou? Chegou alguma live para vocês? Não chegou. Eu ligava a live. Gente, Pai Senhor, eu quero avisar vocês que ouve, é urgente. Olha aqui, os anjos estão vindo. Olha aí. Vai, gente, se prepara. Ouve, se prepara. E eu chorava. No meio das nuvens, chorava. Ai, a igreja não está pronta. Gente, eu chorava por cada um de vocês. Eu chorava por cada um de vocês. Eu chorava por cada alma. Eu chorava por cada vida. Eu chorava por cada pessoa. Eu chorava por cada pessoa, gente. Se possível, partilha essa live a milhares de pessoas. Porque eu estou vendo que nós não temos tempo, gente. Nós não temos tempo. Partilha essa live com milhares, gente. Partilha com tua mãe, teu avô. Partilha com todos. Diz, se prepara, vamos se preparar, porque a hora é agora. Eu dizia, Senhor, falta a última trombeta, Senhor, última trombeta, falta a última trombeta. Nós só temos mais uma chance. Essa chance que nós temos é a última trombeta que vai soar na terra. Que o Senhor levanta logo essa trombeta que seja tocada em 4 cantos da terra para que milhares de almas sejam salvas. Falta a última trombeta. Passaram 6 trombetistas. Só falta a última trombeta. A última trombeta se tocar e a gente não acordar, a igreja não despertar, a igreja continuar dormindo, a igreja não viver o sobrenatural, a igreja não se dedicar, a igreja não se santificar, a igreja não abandonar o pecado, a igreja não buscar a verdade, a igreja não colocar azeite, gente. Não vamos perder 5, Senhor, a última. Oh, aleluia. Eu ia até Deus, Senhor, por favor, faça isso parar. Faça isso parar. A igreja não está preparada. Eu não sei. A igreja não está pronta agora. A igreja não está pronta, Jesus. A igreja não está pronta. Quanta gente está na vaidade, quanta gente, quantas igrejas estão perdidas, quantas igrejas estão na distração, quantos pastores estão levando a igreja light para o inferno, quantas igrejas estão levando o povo desviado para as coisas malignas, quantas igrejas não estão vivendo a doutrina, a santidade, a doutrina do corpo, da alma, do espírito. Senhor, por favor, nos dá mais tempo, Senhor, nos dá mais tempo. Eu gritava isso no tribunal, por favor, faça os anjos parar, faça os anjos parar, faça os anjos parar.
A última chance que nós temos, igreja, é a última trombeta que vai soar. E essa última trombeta é de um trombetista que estará na terra e ele vai pregar um evangelho e ele vai ser usado com sinais e maravilhas em 4 cantos da terra. Milhares de pessoas serão despertadas, pessoas sairão das igrejas perdidas e o juízo de Deus descerá sobre as 4 igrejas, né? A igreja de Filadélfia, a igreja de Éfeso, todas essas igrejas serão despertas. Alguns pastores vão morrer no altar quando esse trombetista começar a tocar a trombeta dele. Ele será um trombetista para a santidade e um trombetista para o juízo sobre a falsa unção, sobre a falsa igreja e sobre o falso avivamento. Oh, aleluia. Então, eu perguntei, Senhor, me fala mais sobre os mistérios de... Oh, aleluia. Oh, aleluia. Ele disse, filho, em 6 gerações de despertamento, eu levantei 6 trombetistas. Falta um trombetista. É a última trombeta que vai soar na igreja antes do arrebatamento. É o último sinal do avivamento e do arrebatamento. Disse, Senhor, como é que funciona? Eu quero saber mais como funciona. Disse, filho, primeiro trombetista que eu levantei chama-se Enoque. Que eu, trombetista, eu levantei 7 mensagens, 7 poderes, 7 juízes, mas dos 6 já foram levantadas. Falta a última, que é a mais grave, a mais pesada de todos os tempos. E Deus falou para mim, filho, avisa a igreja que o primeiro trombetista chama-se Enoque. Trombetista angelical chama-se Enoque. Que é o trombetista do avivamento, da experiência e do arrebatamento em espírito. É o trombetista de avivamento e do arrebatamento de espírito. Essa trombeta de avivamento que Enoque passou, foi passado para João, foi passado para várias pessoas, hoje está nos últimos dias sobre a face da terra, onde milhares de pessoas estão sendo arrebatadas em espírito. É o trombetista do arrebatamento de espírito. Quem abriu o portal dessa trombeta é trombeta do Enoque, para trazer alerta sobre a igreja. É a trombeta de alertar através de várias pessoas no mundo que seriam levantadas para ver o que Enoque viu, para andarem como Deus andou com Enoque e para verem o sobrenatural. Depois, filho, o segundo trombetista que eu levantei sobre a face da terra chama-se o trombetista Noé. A missão de Noé é o trombetista que anuncia a destruição, acabamento total da terra. É o trombetista da salvação e é o trombetista da proteção da minha igreja. É o trombetista que anuncia o fim do mundo. Noé é o trombetista que anuncia o fim do mundo. O anjo trombetista, ou o segundo anjo trombetista, o anjo que anuncia a trombeta do fim do mundo.
e a salvação da minha igreja, que é o trombetista que está sendo anunciado hoje para muitas pessoas serem salvas, porque a trombeta de Noé anuncia assim: acabou o tempo, o juízo chegou, milhares vão morrer pela chuva, pelo fogo, milhares vão morrer pela destruição, então é hora de entrarem na arca. É o trombetista que anuncia a entrada na arca. Número 1, o trombetista que anuncia arrebatamento é quem é? É que é Enoque. O trombetista que anuncia o juízo na terra e a igreja guardada, a arca, né, que anuncia o juízo sobre a terra, é o trombetista Noé. Quando Noé anunciou sobre todos que o mundo está acabando, vai ter destruição, Noé anunciava, essa trombeta tocou, e essas 7 trombetas vão tocar depois do arrebatamento para anunciar a destruição, porque esses trombetistas vão fazer assim, e quando eles estiverem a tocar, os 7 quando tocarem, então eles vão julgar o mundo com suas trombetas, porque eles avisaram, vocês não entenderam, eles avisaram o mundo sobre o juízo, sobre o fim, sobre arrebatamento, sobre salvação, mas se o mundo não ouviu, então os que ficarem não serem arrebatados, aí vem a destruição total, o céu, as estrelas começarem a cair, essas trombetas vão tocar, e cada trombeta tocada será juízo no fim dos tempos, depois do arrebatamento. Mas esses trombetistas primeiro passam sobre a terra, depois eles vão tocar nas nuvens com Deus. O Senhor me falou, filho, o terceiro trombetista que eu levantei na terra é o trombetista de fogo. O trombetista de fogo. Quem é que é? Noé. Qual é a missão do trombetista Noé? A missão do trombetista Noé é anunciar a terra sobre a corrupção do meu povo. Essa trombeta é que combate contra a sensualidade, a vaidade e o jezabelismo dentro da minha igreja. Essa trombeta de Elias é a trombeta que anuncia que a minha igreja namorou a Jezabel, colocou a Jezabel no meu altar através de mulheres sensuais e homens sensuais. Essa trombeta, essa terceira trombeta, vai anunciar na terra o fim sobre a Jezabel. É a trombeta que anuncia o fim do mundo das águas sobre Jezabel. Oh, aleluia. E eu perguntei, Senhor, qual é o quarto trombetista e qual é a missão do quarto trombetista? Ele falou, filho, o quarto trombetista é o trombetista Moisés. Senhor, qual é a missão do trombetista Moisés? A missão do trombetista Moisés, meu filho, é de libertação. É a trombeta que anuncia a libertação das cadeias. Uma das trombetas, o Senhor falou, é uma das trombetas mais importantes que anuncia a libertação do meu povo, que estão nas igrejas cativas, que estão cativos pelo faraó, que estão cativos pela Babilônia, que estão cativos pelas obras das trevas, nas igrejas que são pactuadas com o mundo das águas, nas igrejas que são pactuadas com as trevas, nas igrejas que são pactuadas com obras das trevas, nas igrejas que são pactuadas com coisas malignas, nos lugares. Essa trombeta de Moisés é a trombeta que traz o meu povo no cativeiro, e eu abro o mar vermelho e liberto eles das garras de Faraó. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Então, e eu perguntei, Senhor, qual é a quinta trombeta? A quinta trombeta que eu levantei sobre a terra e que vai julgar a terra,
é o trombetista que anuncia. Sim, desculpa, fiz confusão aqui, porque eu havia escrito tudo, fiz confusão. Moisés é o quarto e Elias é o quinto. Sim, fiz confusão. Obrigado pela correção. Que eu estou lendo aqui as mensagens que eu recebi no céu, que eu escrevi. E Deus me falou. Eu perguntei, Senhor, e o quinto trombetista? O Senhor me falou, o quinto trombetista é o Paulo. Perguntei, Senhor, por que o Paulo é o quinto trombetista? Porque a trombeta de Paulo, a missão da trombeta do Paulo é combater a falsificação da palavra, a heresia na minha igreja. Oh, aleluia, gente, é profundo. Trombeta de Paulo, tocou. Hoje todos nós estamos atentos contra heresias, estamos atentos contra falso evangelho, estamos atentos na palavra pela trombeta de Paulo. A trombeta de Paulo é a trombeta que combate o farisearismo, é a trombeta que combate. E eu disse, Senhor, por que Paulo não revelou as experiências que ele teve com Deus? O Senhor falou para mim, eu não revelei as experiências porque não era a missão dele revelar as experiências dele com Deus. Porque ele falou, eu fui arrebatado, vi coisas inefáveis, mas que eu não consigo falar. Foi fechado as experiências de Paulo porque a missão dele era fazer a igreja andar na palavra. A trombeta dele era fazer a igreja sentar na palavra. A trombeta dele era fazer a igreja andar na palavra mais do que a experiência. Era fazer a igreja viver da palavra mais do que a experiência. A trombeta do Paulo é a trombeta que combate o farisearismo, é a trombeta que combate as coisas erradas na terra. Oh, glória a Jesus, glória a Jesus. Glórias a Jesus. Senhor, e a sexta trombeta? É a trombeta de William Branham. Eu perguntei, mas Senhor, William Branham, a igreja dele é corrompida, a igreja de William Branham é corrompida, a igreja de William Branham é desviada. Disse, falou, não tem nada a ver. Ele pregou um evangelho puro, teve seus erros, todos os profetas têm seus defeitos como humanos, mas eles pregaram o evangelho da salvação de Jesus Cristo com seus erros, mas o importante foi anunciada. E diz, qual foi a missão do William Branham? A missão do William Branham foi preparar a igreja para o sobrenatural que havia se perdido. Por isso é que William Branham havia pregado com muitos sinais e maravilhas. Por isso é que William Branham havia visto em sua cabeça uma coroa de fogo, de luz de fogo, porque ele é a trombeta que traz o sobrenatural para o físico. Ele é que traz de volta o sobrenatural para o físico. Então eu perguntei, Senhor, e quanto à igreja dele que está agora, porque a igreja de William Branham está andando no desvio. Se tem uma pessoa aqui da igreja de William Branham, eu vou dizer para você, ele foi salvo, mas a igreja que ele deixou está desviada. Por quê? Ele está idolatrando. Então depois o Senhor havia me levado e me mostrou uma estátua. Essa estátua era de um ser, de uma pessoa. Eu peguei no martelo e comecei a quebrar as estátuas. Quebrei as estátuas. Eu quebrei 11 estátuas. Por que eu quebrei 11 estátuas? Porque eu vi, eu não quero estátua, eu detesto estátua. Eu quebrava, todas as estátuas eram quebradas. Enquanto as estátuas eram quebradas, o Senhor falou, é preciso que a igreja se desperta sobre a idolatria. Eu falei, Senhor, me fala sobre Davi Miranda e Pastor Kenzo, qual foi a missão deles na terra? O Senhor falou,
as duas são como duas testemunhas. Eles vieram preparar o caminho para a sétima trombeta tocar. Eu disse, ok, glória a Deus. Eles prepararam o caminho para a sétima trombeta tocar, porque a sétima trombeta não vai tocar só numa parte. Ele tocará em 4 cantos da terra. Por quê? Ele falou para mim, toda vez que eu levanto uma voz para 4 cantos da terra, eu levo ele sobre jejum de 40 dias, ou mistério de 40 dias, ou separo ele por 40 dias. Eu perguntei, o que quer dizer 40? Filho, 4 elementos da natureza, quais são? Fogo, água, vento e... Até já acabei esquecendo aqui. Fogo, vento, água e... Me ajuda aí. Número 4, 4 pontos cardeais do mundo. 4 pontos cardeais. E 4 elementos, isso, e terra. Fogo, vento, água e terra. 4 elementos. Então, quando eu levanto alguém para uma missão internacional, eu lhe levanto sobre 40. Por isso é que o Salvador, antes de cumprir a sua missão, que era para salvar a humanidade, precisava fazer 40 dias de jejum. Por isso é que Moisés, que tinha a missão internacional de libertador, trombetista, eu lhe mandei para ficar 40 dias ali comigo. Então, eu perguntei, Senhor, mas o maior perigo dos trombetistas é que o trombetista que mais foi idolatrado, que mais sofreu idolatria, é o trombetista William Branham. William Branham foi o trombetista mais idolatrado de todos. Enoque não passou por isso, Moisés não passou por isso, Elias não passou por isso, Paulo não passou por isso, porque eles se cuidaram. Mas William Branham não teve cuidado de certos aspectos, por isso é que ele foi idolatrado. Por isso é que ele foi idolatrado. Então, a trombeta do William Branham teve muitos defeitos, teve muitos erros, mas mesmo assim, ele, pela misericórdia de Deus e pela consagração, ele foi, então, salvo, como um dos anjos dos 6 de 7 trombetas. E Deus falou, filho, lembra... Eu falei, Senhor, a 7ª trombeta, mistério, 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 enfim. Então, Deus falou, todos os poderes das 7 trombetas estão em uma só força, que é a força que é chamada de Cristo. Nenhum trombetista não chegou na terra sem anunciar Cristo. Mesmo antes da fundação do mundo, eu havia anunciado Cristo sobre os meus trombetistas. Todos os trombetistas haviam anunciado a Cristo. Cristo é a única força, a única palavra, a única vida entre trombetas. Não tem nenhuma trombeta que não sai a palavra Cristo. Não tem nenhuma trombeta que sai palavra de honra para homem. Por isso é que qualquer pessoa que chegar na terra e se anunciar profeta, e se anunciar apóstolo, e não viver conforme Deus vive, e não glorificar a Deus, e não exaltar a palavra de Deus, e não colocar Deus em cima, Jesus em cima, é falso, porque qualquer homem que eu levanto na terra precisa anunciar a Jesus. Não tem ninguém cheio do Espírito Santo que se anuncia a si mesmo, porque eu é que levo os meus servos para o alto, eu é que anuncio os meus filhos nas nações, não eles sozinhos se autopromoverem. E o Senhor falou, então, meu filho amado, lembra, eu levantei 7 poderes num só. 7 poderes que estão em Cristo. 7 forças que estão num só, Cristo. 7 milagres que estão num só, todos eles. Perguntei, qual foi o milagre de cada profeta? Cada trombetista teve o seu maior milagre. Então,
7 conhecimentos num só Cristo, 7 virtudes num só Cristo, 7 anjos num só Cristo. São 7 anjos que só exaltam, que estão coligados, que estão debaixo da ordem e orientação da palavra viva de Deus, Cristo. Oh, aleluia. Então, filho, lembra, eu fiz o dia em 6, eu fiz o mundo, a terra, em 7 dias, mas na 7ª hora eu descansei. Que eu queria dizer para vocês que na 7ª trombeta que vai tocar, a igreja vai descansar como eu descansei. A igreja descansará nas bodas. A igreja descansará no paraíso. A igreja descansará no jardim celestial. A igreja descansará nas bodas do Cordeiro. A igreja descansará numa festa sem prazer de nada, só da alegria. Então, filho, a última trombeta virá acompanhado da primeira, da segunda, da terceira, da quarta, da quinta, até a 6ª e também a 7ª trombeta numa só. Oh, aleluia. Então, 7 anjos que operaram sobre um só Deus, Deus Trino. 7 trombetas que operaram numa só operação. Quem? Deus. 7 trombetas que trouxeram mistérios na terra numa só ocasião. Quem? Jesus Cristo de Nazaré. Oh, aleluia. A maior trombeta que vai acionar, que vai soar, a maior trombeta que vai acionar, que vai soar, é a 7ª trombeta. Porque na 7ª trombeta, a minha igreja será arrebatada. Gente, eu estava assim, né? Não sei, escrevendo. Não estou entendendo, há coisas que eu não entendo, há coisas que eu estou falando, não entendo. Escrevendo todos os mistérios, aleluia. Eu sinto tanta unção, eu sinto tanta unção. Porque na 7ª trombeta eu descansei e vi minha glória. Na 7ª trombeta, gente, nós estamos na melhor fase. É a fase da 7ª trombeta. A trombeta de Jesus que vai soar através de um trombetista que Deus colocou nos céus e estará na terra, que vai soar. E quando essa trombeta começar a soar, aí a igreja já vai começar a subir. Quando vocês verem o fogo no céu acontecer, quando vocês verem fogo caindo do céu, quando vocês verem arco aparecendo sobre as cabeças, quando vocês verem milagres extraordinários, mortos a ressuscitar, então a trombeta chegou. Porém, fique atento que Deus me falou sobre o anticristo, já vou chegar lá. Todos esses trombetistas, eles colocam a sua trombeta, colocam suas trombetas diante de Cristo, porque Cristo é o número 1 de Deus, Cristo é a essência de Deus, Cristo é o perfume de Deus, Cristo é a palavra de Deus, Cristo é a ressurreição dos mortos, Cristo é a salvação da humanidade, Cristo é o sangue na cruz, Cristo é a nossa real essência, e ele veio em carne. E ele é Deus, e ele arrebatará os escolhidos. E o Senhor me falou, filho, agora vou te abrir os mistérios, sobre os 7 maiores principados das trevas nas 7 trombetas. Oh. A glória dele.
louvor é dele, exaltação é dele, tudo é para ele. Jesus seja louvado, Jesus seja exaltado, Jesus seja glorificado, Jesus seja honrado, a glória é para ele, tudo é para ele, por ele são todas as coisas. Ele é Deus, ele é tudo, ele é maior, ele é tudo, está acima. Ai, que eu diminua, que ele cresça, que eu diminua, que ele cresça. Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor. Oh, aleluia. Agora, filho, para cada trombeta, Satanás levantou entidades de alto escalão e todas essas entidades vão se incorporar num só. Já vou falar com vocês. Todos os trombetistas sofreram confronto com uma entidade maioritária. E todos os trombetistas, o primeiro até o sétimo, eles sofreram. Mas na sétima trombeta é onde todos os 6 trombetistas malignos, os 6 potestades maiorais que combateram, os 6 trombetistas vão se manifestar, vão se incorporar e todos os DNA deles é colocado numa só. Então, o Senhor me falou, para cada trombetista que Deus levantou, houve levante também de uma entidade da sua trombeta, para combater, para atrapalhar, para subjugar e para não fazer com que a trombeta toque. E o Senhor falou, filho, eu vou te revelar. Na trombeta de Enoque, os trombetistas que lhe foi levantado naquela era eram trombetistas de gigantes. Anjos que caíram, que dormiam com mulheres e trouxe um reboliço total e combateram a trombeta de Enoque. E Deus, então, havia levantado Enoque para combater a entidade que estava a profanar a terra através da corrupção de anjos com mulheres. Vocês estão entendendo? Então, Enoque foi enfrentado pelo principado da corrupção da semente maligna de anjos com mulheres, que é os Nefilim. O trombeta, a entidade levantada para combater a salvação, a libertação do povo na era de Enoque é chamado de semente nefiliana. Semente nefiliana, que é a semente de homem com mulheres. Oh, aleluia. Então, eu perguntei, Senhor, qual é o segundo principado que combateu a segunda trombeta? O principado que combateu a segunda trombeta chama-se principado da profanação da raça humana. Principado da profanação da raça humana. Principado da profanação, desvio e acabamento total da raça humana. Que quem Deus levantou para proteger o povo dele é Noé, a trombeta que levou o povo para se proteger da contaminação total da raça humana. E número 3, principado da escravatura dos meus eleitos. É Faraó. Filho, quando levantei o Faraó, eu havia levantado
eu havia levantado, ou melhor, quando levantei Moisés, é porque havia levantado a terceira trombeta levantada para combater, para combater, a prisão, as cadeias de Moisés, perdão. Então, eu havia levantado Moisés como trombetista da libertação do povo de Israel, que hoje o povo de Israel é representado pela minha igreja, os salvos, os eleitos. Então, todos que estão em cadeias, a trombeta da libertação chegará na tua vida nesses dias, porque essa trombeta de Moisés ainda soa através da cruz e pelo sangue de Jesus, que foi comprado, que foi vendido para que com seu sangue comprasse e libertasse almas de todas as línguas, povos e nações. Oh, aleluia. E Deus falou, Moisés enfrentou o principado faraó, a potestade de faraó, e o venceu pela minha palavra e pela minha orientação, e pelos meus sinais. E pelos meus sinais. Senhor, a quarta potestade maligna contra a quarta trombeta. O quarto trombetista foi atacado. A quarta trombeta foi atacado pela manipulação, sedução e destruição do meu povo, com a contaminação. Então, esse principado maligno, quem tocou a trombeta, a trombeta em Cristo é o Elias, que combateu a maior potestade maligna das águas das trevas. Ele venceu pela minha palavra. Elias é o trombeta que combateu o principado, a potestade maligna, que é Jezabel. Então, Elias é o trombetista que anuncia o juízo com fogo na terra, porque Jezabel só é destruído com fogo. Jezabel só é destruído com fogo. Jezabel só é destruído com fogo. Então, para o farisearismo e para desvio doutrinário e da palavra, que é o poder maioritário, que é a palavra maior, que veio para combater a minha palavra, que queria tirar a minha palavra do centro, a minha palavra que é Jesus Cristo de Nazaré. Então, a trombeta de Paulo era para colocar a minha igreja, o meu povo, dentro da palavra. Então, ele combateu a trombeta de farisearismo, que é a potestade do desvio e da religiosidade. E, na sexta trombeta, o principado maligno que foi levantado para combater a sexta trombeta chama-se trombeta da frieza espiritual e da apostasia, que é Branham. Porém, no Branham já teve muitos defeitos que atrapalhou a chegada da terceira trombeta, da sétima trombeta.
E eu falei, o Senhor, vai acontecer também na última trombeta de ter um principado? Eu disse, Flávio, seja inteligente. O Senhor me disse, Flávio, seja inteligente. Imagina, não preciso te falar isso. E ele falou, na sétima trombeta é onde Satanás aprimorou todos os poderes num só. Poder marinho, Jezabel, poder de farisearismo, que vem combater, farisearismo, que combateu Paulo, poder dos Nefilins e poder da corrupção de Noé, né, no tempo de Noé, e poder do faraó, e poder da apostasia e frieza espiritual. Todos eles se encarnaram numa só potestade, que é Anticristo, que é chamado de Caim. Caim é a representação de Anticristo na Terra. Então, ele vai se incorporar. Por isso, filho, é que eu continuo a anunciar para todos que a sétima trombeta deve tocar com muita urgência, porque o inimigo já... Ali o Senhor começou a me falar do Anticristo. Eu falei, Senhor, o Anticristo já está na Terra? O Senhor disse, ele já está na Terra, mas ainda não foi oficialmente apresentado. Então, as 6 potestades se juntaram todos e foram ficar só num. É uma mixagem. Anticristo tem uma mistura de hibridificação de 6 potestades num só. Então, a missão do Anticristo é só paralisar a última trombeta, que é a trombeta mais importante de todas, que reúne a igreja para as bodas. E a missão é fazer com que a igreja se desvia. Então, a missão da sétima trombeta é anunciar em 4 cantos da terra que o Anticristo já chegou e que a igreja precisa se aprimorar, se preparar e não ser uma virgem tola para que seja arrebatado. Então o Senhor falou, filho, a maior luta desde o princípio do mundo é representado por luta de Caim e luta de Abel. O Senhor falou para mim, filho, lembra, quem foi o irmão de Moisés? Foi, Senhor, o irmão de Moisés foi Faraó daquele tempo, apesar de que não era um irmão de sangue, mas foi irmão dele por consideração, cuidado na casa de Faraó, protegido por Faraó, estava na casa de Faraó e etc. Então, o que aconteceu depois? Acontece que Faraó, ele combate contra Moisés, porque Moisés, não aguentando ver o povo dele destruído, ele havia matado um dos soldados. Então começou uma guerra entre 2 irmãos de consideração. Quando falo de irmão de Faraó, eu falo de irmão de consideração de Moisés, que viviam na mesma casa, eram muito amigos. Não foi fácil para Moisés lutar contra Faraó. Então, essa última luta, filho, vai ser pior do que a luta de Moisés com Faraó. 2 pessoas que estarão lutando terrivelmente sobre as almas. Eu perguntei, Senhor, o Anticristo também vai ter milagre? Ele disse, os maiores milagres e maravilhas do Anticristo será 3. Primeiro, a AI, que é a inteligência artificial, o robô, e depois vários pastores serão corrompidos pelo dinheiro.
Porque eles vão falar assim: eu vou te dar 1 bilhão, você faz parte da minha igreja. Eu vou te dar 3 bilhões, você faz parte da. Porque Faraó, ou porque o anticristo vai corromper a igreja. Então, e o Senhor me falou: pai, quais são as igrejas que terão mais força de resistência? Espero que ninguém se escandalize com esses nomes. O Senhor me falou assim: no futuro, a igreja Deus é Amor terá uma outra força. Eu não sei se é uma força que virá mesmo de nome da igreja Deus e Amor, ou vai acontecer alguma coisa diferente na igreja Deus e Amor, ou um povo da Deus e Amor será separado para uma outra missão. A missão profética, a igreja Assembleia de Deus também vai ter um levante de avivamento nela, e também uma igreja que eu não sei qual, mas ele falou da Igreja das Maravilhas. Acho que a Igreja das Maravilhas, eu não sei qual igreja é essa, no Brasil, não sei. Falou essas 4 igrejas que vão dar de frente com as obras de Faraó nesses últimos tempos. A Assembleia será avivada, porque vai ter um grande avivamento na Assembleia. Muita gente vai sair, ou não sei se vai ter uma divisão da Assembleia, não sei o que vai acontecer, mas ele me falou: a Igreja Assembleia será reavivada, a Igreja Deus e Amor será reavivada, a Igreja das Maravilhas será levantada com uma força total. E a missão profética, que serão as igrejas dos últimos dias, que derão uma força total. Eu não sei se vai ter uma ligação entre essas 4 igrejas, ou não sei se o que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer, mas vai ter um levante de poder muito forte na igreja com essa última missão. Então, eu não conheço essa da Maravilha, não sei qual é que é, e deixa para lá. Nem quero falar disso. Amada igreja, mas eu não estou dizendo que não vai ter outras igrejas levantadas. Muitas vão se levantar, mas quase todas as igrejas do mundo serão corrompidas pelo anticristo. Já começou, porque só uma igreja que coloca tudo de preto, só uma igreja que libera coisas que são iliberáveis, só uma igreja que começa a liberar as coisas, essa igreja será facilmente corrompida pelo anticristo. Então, o Senhor me falou: eu agora vou te levar, eu quero te mostrar onde será, onde vai ser, onde é que eu tenho feito os anjos. Filho, existem 2 jardins. Um jardim é que eu fiz os homens, e tem outro jardim celestial, onde eu fiz os anjos. Mas você vai precisar ir de carruagem. Então, subi na carruagem e fui transportado de carruagem, em uma carruagem. Então, dentro da carruagem, havíamos colocado música e tocava aquela música: vem bailar comigo. Vem bailar comigo, Jesus, meu Jesus. Então, Deus não subiu na carruagem. Eu subi nessa carruagem e fomos andando. Eu fui andando, gente, longe, andando de carruagem, chegamos até um outro lugar do céu. Muito bonito, gente, muito bonito. Um lugar bem diferente do jardim normal. Era um jardim de quase tudo ouro, tudo ouro. Então o Senhor disse: filho,
eu vou te apresentar o meu jardim. Então, veja meu jardim. Eu, assim, admirado, olhando, eu vi nesse jardim muitos, mas muitos anjos. Gente, eram vários anjos, gente, vários. Um estava assim, outro estava assim, outro estava assim, outro estava assim, outro estava assim. Mas eram todos em forma de inativos, não estavam fazendo nenhum tipo de movimento. Eu perguntei, filho, agora vem para cima. Eu fui ver orfanim, então muitos orfanis a serem feitos, subi para outro lado, vi querubins, outro lado, muitos outros anjos, anjos e anjos, gente, muitos anjos assim, outros assim. Disse, gente, outros eram de ouro, outros eram de diamante, outros eram de pérola, gente, vários tipos, vários tipos, vários tipos, vários tipos. Todos assim de vestes brancas, assim, todos, muitos. O Senhor me disse, essa é o jardim celestial, onde eu tenho criado. Eu pensei que o Senhor ia fazer anjo assim, mas não. O Senhor cria no jardim, ele cria anjo. Flávio, os humanos pensam que pensam que eu, o meu filho e eu ficamos sentados no trono a vida toda. Não, estamos trabalhando todos os dias. Estamos trabalhando todos os dias. Então, aí, gente, era uma coisa bem bonita, muitos anjos, muitos anjos. Eu disse, Senhor, por que eles estão assim? Por que eles estão assim? Por que eles não falam? O Senhor me falou, filho, eu ainda não fiz o sopro. É só fazer assim. Eles vão ganhar vida. Eles ganham vida. Eu disse, uau, que maravilha. Então é assim que os anjos são feitos. É que eu pensava que o Senhor faz assim, aparecem anjos. Disse, não, haja anjos. Não, não. Para anjos, eu crio aqui no meu jardim celestial. E ele falou, filho, ainda tem outro jardim, mas esse jardim tu não tens permissão de chegar. Como é que chama esse jardim? É o jardim da Rosa de Saron. Disse, uau, existe jardim da Rosa de Saron? Sim, é onde vem as maiores e melhores flores, as maiores e melhores árvores, as melhores e melhores cheiros, aí onde eu preparo os maiores cheiros e flores. Então, aí, enquanto eu fui vendo tudo isso, foi tão maravilhoso, tão maravilhoso. Então, aí o Senhor me levou até o tribunal, até o tribunal. Já no, aquele primeiro tribunal foi quebraram, puf! Por que foi quebrado? Filho, você aprovou no primeiro tribunal, agora você vai no segundo tribunal, que representa Tribunal de Jesus. Depois você vai no terceiro tribunal, que é Tribunal do Espírito Santo. 3 tribunais. E cada tribunal tem suas maravilhas. Então, eu creio que quando chegar no Tribunal do Espírito Santo, que já estou agora no Tribunal de Jesus, as coisas serão mais estondosas. Então, estamos aí por tribunal. Eram 3 tribunais. Então, enquanto eu olhava para isso, para essas maravilhas todas, essas graças todas, enquanto eu via tudo isso ali, eu falei, Senhor, os cabelos das nossas irmãs, como é que funcionam? São guardadas? Como é que funcionam? Como é que é? O Senhor abriu um lugar e mostrou vários cabelos. Diz aí, os cabelos todos. Eu não vou falar nomes, porque até me falaram o nome de várias pessoas. Alguns estão na live, alguns fazem live. Vi vários cabelos, gente. Cabelo de todo mundo. Senhor, por que tu guardas cabelo? Porque eu não deixo as coisas de meus servos perdidas. Tudo é guardado. Tudo é guardado.
Tudo é guardado. Então, vários cabelos. E o Senhor falou, me mostrou o cabelo de uma irmã, que essa irmã está na live agora mesmo aqui, mas não vou chamar o nome dele, porque eu vou guardar. O cabelo dele é cacheado, e ele estava com uma tesoura assim. E o Senhor me falou, não é para cortar cabelo. Não cortam vosso cabelo, porque vosso cabelo, mulheres, é como se fosse a minha honra para vocês. Não cortam cabelo de vocês. Não é para cortar cabelo, mulheres. O cabelo de vocês é como se fosse honra. Não é para cortar vosso cabelo. Então, eu fui vendo, gente, vários cabelos. E cada cabelo, cada gaveta tinha cabelo, gavetas de cabelo, e cada cabelo estava escrito. Cabelo de fulana, cabelo de cicrana, cabelo de pessoas que eu conheço, cabelo de algumas pessoas da MP, cabelo de pessoas e cabelo de algumas pessoas que cortaram. Deus falou, mulheres, as mulheres para ser avisadas, não podem cortar cabelo. Eu não me agrado, não me agrado com cortar cabelo. Não cortam vosso cabelo. Oh, aleluia. Então, meus irmãos, até aqui a experiência, tem muita coisa para falar com vocês, mas não posso falar muito para não vos encher e também para vos dar saudade. Eu não sei se amanhã venho, às vezes Deus me acorda aí, vai fazer live. Eu, Senhor, por favor. E se ele falar para vir, eu venho. Se não falar, eu não venho, ok? Deus abençoe vocês. Eu peço vossas orações. Eu tenho muito que melhorar. Estou fechado em um lugar que quase ninguém sabe. Eu estou separado de todo mundo. Deus me havia escondido de tudo. Deus havia escondido de tudo, então estou em uma fase muito difícil. Ninguém sabe onde eu estou. Me escondi. Estou fazendo live porque o Senhor mandou fazer. Estou mesmo distante de tudo, de todos. Buscando o Senhor todos os dias. Tendo experiência quase todos os dias com Deus. Reunião, escola bíblica, escola. Deus está me ensinando a como pregar. Eu estou aprendendo como pregar, como falar com pessoas, como se vestir, que comida comer, que comida não comer, como falar. Gente, estão me ensinando tudo. Eu não sei por que estão me ensinando tudo. Praticamente, eu estou como se fosse um bebê novo que não sabe nada. Estou aprendendo tudo do zero. Estou aprendendo tudo do zero. Eu não sou melhor que ninguém. Eu sou só um escriba. Eu sou só um escriba do Senhor, que traz, que escreve as coisas que Ele está para que eu testemunhe. E quando manifestar a 7ª trombeta, e aí eu direi, a minha missão está feita. Deus abençoe cada um de vocês. Eu vou fazer uma oração. Se quem quiser aceitar Jesus, quem quiser se reconciliar com Jesus, quem quiser fazer as pazes com Jesus, vocês estão à vontade para poderem fechar vossos olhos. Eu vou fazer uma oração com vocês. Tá bom? Vou fazer uma oração com vocês. Senhor Deus, eu entrego esses irmãos que estão levantando as mãos agora. Eu peço que teu Espírito possa cuidar deles. Que eles estão aceitando-te como Senhor e como Salvador. Que a tua presença esteja com eles. Que teu amor esteja com eles. Que a tua graça esteja com eles. Que teu Espírito esteja com eles. Senhor, não importa o que eles fizeram. Escreva os seus nomes. Escreve os seus nomes no livro da vida. Perdoe seus pecados. Santifica suas vidas e santifica os seus corações. Senhor, eu peço, Senhor, resgata esses irmãos. Resgata essas pessoas. Resgata esses filhos teus, se estão perdidos em algum tipo de pecado, traga-os de volta. Que o Espírito Santo possa tomar conta deles. Em nome de Jesus, o nosso Cristo e Salvador, a igreja diz comigo, amém. Eu amo vocês. Um beijo no coração de vocês, ficam todos na paz do Senhor.
Muita paz.